Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer novamente ter vocês aqui comigo, orando, clamando ao Senhor. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que o Senhor te trouxe até aqui e não foi por acaso. Ele te trouxe para te mostrar que esse deserto tem fim, sim. Essa ansiedade, essa crise de ansiedade, né? Ou até mesmo essa depressão que você passa por anos e nem médico que resolva, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele é o médico dos médicos e Ele sim pode te curar assim como Ele me curou, amém? Sem que eu tomasse um remédio, amém? Glórias a Deus. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar joinha e compartilhar para que mais pessoas sejam ajudadas, amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, hoje eu estava aqui lendo Salmos, né? E eu estava em Salmo 107, versículo 28, que diz assim: Então clamem ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrará das suas angústias. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, aqui o Senhor está nos falando, né? Que na nossa tribulação, que nós clamamos ao Senhor, né? Que nós buscamos ao Senhor, que nós viemos orar, né? Jejuar, entregar os nossos fardos para o Senhor, que então Ele nos livra das angústias, amém? Ou seja, da nossa ansiedade, da nossa depressão, né? Da opressão maligna, de todo mal, né, meus irmãos e irmãs, que tenta nos atingir, amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus já diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ou seja, cada passo que você for dar, meus irmãos e irmãs, para ir de encontro ao Senhor, Ele vem de encontro a você também, amém? Glórias a Deus. Então entregue sua vida ao Senhor e busque Ele, meus irmãos e irmãs. Busquem uma igreja, né? Se batizem, busquem ao Senhor enquanto pode se achar, amém? Glórias a Deus. Peçam ajuda para o Espírito Santo. Peçam ajuda ao Senhor sempre. Pode ser que você esteja até na igreja e o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. E você está se dizendo agora, se perguntando agora: mas eu estou na igreja há tanto tempo e eu não sou curado, não sou curada. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não é por tempo de igreja. Não é se você vai de segunda a segunda. É de comunhão com o Senhor. Acima de tudo, você tem que ter comunhão com o Senhor. Não é só ir na igreja, né? Você tem que ter comunhão. O que é comunhão com o Senhor? Você tem que ter uma vida de contato com o Senhor, de oração, de jejum, amém? De você ter intimidade com o Espírito Santo, de você pedir ajuda ao Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. De você renunciar dos seus pecados, mas sempre pedindo a ajuda do Espírito Santo, porque você não vai se libertar daquele vício, você não vai se libertar daquele pecado. Óbvio que vai ter pecados que nós vamos ter mais dificuldades para se livrar, né? E nós sempre vamos pecar em uma área ou outra, é normal, principalmente por pensamento, né? Mas nós não podemos aceitar o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos ser escravos do pecado, amém? Porque no momento que nós aceitarmos o nosso Senhor, receber o seu Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita para que nós venhamos andar em santidade. E andar em santidade não é nunca pecar, mas sim não aceitar o pecado, se arrepender dos pecados, até porque o Espírito Santo faz com que nós não aceite o pecado, amém? Então essa é uma vida de comunhão, de santidade, e é isso que agrada os olhos do Senhor, amém? Não é só ir à igreja, lá orar, procurar o Senhor lá na igreja, mas voltar para casa e continuar com a mesma vida, sem renúncia, amém? Sem comunhão com o Senhor. Então busquem ao Senhor enquanto pode se achar, amém? Glórias a Deus. E tenham fé, meus irmãos. No momento que você aceitar Jesus, tenham fé que Ele vai curar vocês, amém? Dessa depressão, dessa ansiedade, porque o mundo espiritual está cada vez mais se manifestando entre nós, né? Porque como o Senhor está voltando, o inimigo está
furioso, que o fim dele está próximo, mas não é para vocês ficarem com medo, é para vocês buscarem o Senhor, por isso que Ele está permitindo tudo isso, amém? E se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Amém? Então busque a presença do Senhor, não só a igreja, busque a presença do Senhor, ter comunhão com o Espírito Santo, amém? Eu vou contar um dos testemunhos meus do que é ter comunhão com o Senhor, amém? Com o Espírito Santo. Um dia, meus irmãos, eu ia para a Santa Ceia da minha igreja e era longe a Santa Ceia da minha igreja. Era tipo do outro lado da minha cidade aqui. E eu acabei perdendo o ônibus, que era num domingo de manhã. Então eu nem iria ir mais, né, à igreja. Só que eu tinha prometido pro Senhor que eu iria na Santa Ceia. E aí, quando eu perdi o ônibus, eu disse, não vou ir mais. Enfim, meus irmãos, eu disse, não, eu vou ir, porque eu prometi pro Senhor. Aí chamei um Uber, não tinha dado tão caro como eu imaginava. Claro que ele já era as mãos de Deus, né, porque era muito longe e deu muito barato. Então eu lembro que eu peguei o Uber, quando eu sentei no Uber, meus irmãos, e era um moço de uns 35 anos, mais ou menos, e aí eu e ele começamos a conversar e na hora veio uma voz dentro do meu espírito, assim, e disse, claramente, assim, ó, fala de mim pra ele. Foi tão forte aquela voz dentro de mim que eu não tive nem dúvidas que era o Senhor, amém, que era o Espírito Santo. E então eu disse, amém, meu Senhor. E aí eu e aquele irmão começamos a conversar, mas ele não me dava brecha para mim entrar no assunto da igreja, né? Que quando ele deu a brecha, eu comecei a falar que eu tinha sido curado da depressão e da síndrome do pânico. Então quando eu comecei a falar da minha depressão, ele já me interrompeu na hora e disse para mim que ele estava passando pelaquela situação na casa dele, da mulher dele estar com depressão e síndrome do pânico, e não parou por aí, meus irmãos. Quando eu continuei contando a história para ele, ele veio para mim e falou que a mulher dele estava desenganada pela medicina, que ela estava com tumor no cérebro, e ali foi forte, assim, sabe? Então eu falei que o Senhor tinha falado para mim falar sobre ele pro motorista. Ele ficou bem emocionado, ele disse que nem sabia o porquê ele tinha aceitado aquela corrida, que era a última corrida, e ele foi para um lugar nada a ver, que não era nem perto da casa dele. E aquilo ali foi as mãos do Senhor, amém? Glórias a Deus. Então, para vocês verem, meus irmãos, isso é ter comunhão com Deus, amém? Não adianta só ir para a igreja, voltar e a sua vida não mudar nada. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou perfeito, eu tenho meus pecados, amém? E sempre vou ter. Mas quando nós temos comunhão com o Senhor, é isso que acontece. Nós temos contato com o Senhor, amém? Ser cristão não é religião. Ser cristão é comunhão com Deus, é comunhão com o Espírito Santo, é jejum, é oração todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, amém? Então, meus irmãos, fazendo isso não tem como não ser curado, amém? Então é isso que eu vim para falar hoje, é isso que o Senhor veio para falar hoje conosco. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos livre da ansiedade, da depressão. Ele é o médico dos médicos e todas as coisas para Ele são possíveis. Amém? Glórias a Deus. Orem comigo então e clamem, aceitem Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Amém? Glórias a Deus. Senhor meu Deus amado e eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Glórias a Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho aqui te orar e te agradecer por mais esta noite de domingo, meu Pai, por mais este dia de domingo, meu Pai, que o Senhor permitiu, meu Pai, que nós viéssemos aqui te clamar, Senhor, que nós viéssemos aqui, meu Pai, te pedir a cura, meu Pai. Senhor, entre nesses lares, Pai, entre nesses lares, Senhor, dessa pessoa que está angustiada, meu Pai, que está opressiva, meu Pai, que está ansiosa, meu Senhor. O Senhor diz aqui em Salmo 107, Senhor, versículo 28, então clamem ao Senhor nas suas tribulações e Ele os livra das suas angústias. O Senhor diz, meu Pai, que quando nós clamarmos ao Senhor
nas nossas tribulações, nos nossos desertos. O Senhor vai nos ouvir e vai nos tirar das angústias, Pai. Tira esse irmão, meu Pai. Tira essa angústia desse irmão. Tira essa angústia dessa irmã, meu Pai. Senhor Jesus, acampe os seus anjos lá, meu Pai. Toda a sua pressão maligna, todos os planos de Satanás e seus demônios, meu Pai, contra esse irmão, essa irmã, contra essa família, contra esse casamento, contra esse irmão que está desempregado e angustiado, ansioso, meu Pai, com o dia de amanhã, com essa irmã, meu Pai, que está desempregada, ansiosa com o dia de amanhã, meu Pai. Senhor, eu não sei o que cada irmão e irmã estão passando agora, mas o Senhor sabe, meu Pai, porque nada foge do controle de suas mãos, meu Pai, porque nada sai, meu Pai, do seu controle, Senhor. Somos os teus filhos e servos, meu Pai. Então, meu Pai, venha dar a tua paz, meu Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja Adonai, glórias a Deus. Oh, meu Pai, que o Senhor venha, meu Senhor, entregando a tua paz, o teu refrigério. Ah, meu Senhor Jesus, entre nesses lares, repreenda todo o mal. Eu cancelo todos os planos malignos contra essas vidas, Senhor. Venha dar o seu Espírito Santo, meu Pai. Venha, meu Pai, ensinar eles a ter comunhão com o Senhor, meu Pai. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Glórias a Deus, então, meu Pai, entre nesses lares, ó Deus, e em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Jesus, esse irmão, essa irmã, meu Pai, que não estavam conseguindo dormir, meu Pai, que agora, meu Pai, diante da Tua presença, meu Pai, neste domingo e nesse começo de semana, meu Pai, eles vão ter uma semana abençoada na Tua presença, meu Pai. Ah, meu Jesus, que agora, meu Pai, nesta madrugada, meu Pai, de domingo para segunda, que o irmão e a irmã que não estavam conseguindo dormir, que o Senhor acampe os seus anjos lá, meu Pai, e Pai, que o Senhor proteja eles, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor diz na Tua palavra: em paz me deito e logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, faz eu repousar seguro. Ah, meu Pai, faça-nos repousar em segurança diante da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço, pois Teu é o reino e sempre será o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Oh, meus irmãos e irmãs, como é bom orar, sentir a presença do Senhor. Orem, como eu falei, pelo menos orem 1 hora por dia, vou intercalando 15 minutos de manhã, 15 minutos meio-dia, 15 minutos 6 da tarde, 15 minutos antes de dormir. Peçam a ajuda do Espírito Santo, peçam para o Espírito Santo entrar na sua vida. Glórias a Deus. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar joinha, de compartilhar. Para você que é novo no meu vídeo, eu vou estar deixando o meu testemunho de como eu fui curado da ansiedade, dos 7 passos, como você receber o seu milagre, a sua cura, amém? Seja ela qual for, amém? Glórias a Deus. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma ótima noite de sono a todos. E um ótimo começo de semana, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus.